Fala pessoas, dia 10/10, terça-feira, e vamos às notícias porque parece que a estratégia do governo Lula é repetir a da Ucrânia. Por exemplo, Israel e Hamas. Lula repetirá a estratégia pela paz na Ucrânia. E aquela coisa tipo, então a gente tem que ver os dois lados. Lula vai repetir com Israel e Hamas a mesma estratégia diplomática usada na defesa da paz na Ucrânia. Ou seja, defender o diálogo entre ambos os lados e o cessar-fogo. Né? Aquela mesma coisa assim, estão brigando, não teve um culpado. A mesma coisa da Ucrânia, ninguém invadiu. Na verdade, eles estão brigando à toa. Por que não levar uma cerveja, um churrasquinho para resolver isso aí? Oposição vai cobrar governo Lula e quer Hamas classificado como grupo terrorista. Né? Só que no Brasil a gente tem vamos dizer, o terrorismo no Brasil é uma coisa muito ampla. Né? 8/1, inteligência da PMDF identificou terroristas com estilingues e pedras. Ou seja, enquanto o terrorista de verdade tem um fuzil, bazuca, aqui no Brasil os terroristas têm estilingues e pedras e não matam ninguém. Mas ficam bastante tempo presos, mais até do que pessoas que mataram. Condenamos o Hamas, mas Israel não pode desistir do pacto da paz duradoura, diz Luiz Marinho. Fez declarações e que o pessoal não gostou. Putz, ele quer que Israel leve bomba e fique quieto? É mais ou menos isso, viu? Invadem sua casa, torturam seus filhos, estupram sua esposa e você diz a eles, vão embora tranquilos, só quero paz. É mais ou menos isso. E por isso você vai tendo noção aí do que é o governo da esquerda. Boff, ideólogo da teologia da libertação, equipara Hamas e Israel. É a mesma coisa, aqui ó, não basta ser pela paz, devemos sempre ser contra a guerra, pois não existe guerra limpa, ela mata não apenas soldados, mas qualquer pessoa. O que o Hamas fez contra Israel é condenável e repudiamos, mas, aí vocês vão ver muitos mas, é esse mas aí que é a virada da coisa. Mas nesta guerra não há inocentes. Israel reprimiu demais diuturnamente palestinos. Vamos ver ainda muito esse mas ainda, né? Não repudiamos, mas o quê? Vocês acham que foi normal, que dá pra você colocar um mas aí na frase? Brasil deve articular nova reunião da ONU com China e Rússia. Meta é consenso de repúdio ao Hamas, porque teve a reunião de domingo e frustrou as expectativas do Itamaraty. O encontro durou apenas 2 horas e China e Rússia não concordaram com o documento de repúdio. Por que não? Porque os dois países são aliados do Irã, um dos financiadores do Hamas. E aí você começa a ver o lado que é as coisas. Os comunistas têm aí grande parceria com o califado, grande parceria com o Hamas. Tá? Tanto que a gente vê o Lavrov aqui, Estado palestino é a solução para a paz em Israel. Eles querem falando a mesma coisa. Não, a gente só precisa de um Estado, só precisa de uma área. Segundo o chanceler russo, criar um Estado palestino ao lado de Israel é a melhor solução para resolver o conflito entre o país judeu e o Hamas. Discordamos daqueles que afirmam que a segurança só pode ser alcançada por meio da luta contra o terrorismo. Olha a declaração. O que é isso? Lutar contra o terrorismo? Não é só assim que funciona. Estados Unidos não vão enviar soldados para lutar na guerra entre Israel e Hamas, diz Casa Branca. Eles acham que não é necessário ainda, porém, John Kirby disse aqui, ó, sem dúvida há um grau de cumplicidade do Irã no apoio ao Hamas. Então lembre-se disso, tá? Inclusive que navios do Irã atracaram aqui no Brasil. Lembra disso? O pessoal americano, alguns políticos americanos sempre lembram dessas coisas. Tentam avisar aí políticos democratas americanos, falam se não vão fazer nada, porque o Brasil tem ligações muito fortes aí com o Irã, Parceria. E por isso que eu digo, vai ter gente chegando aqui falando, não, porque o Lula é vassalo do Biden. O pessoal americano está preocupadíssimo com o Lula, tá? Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália e França fazem declaração conjunta de apoio a Israel. São os países aí globalistas, tá? Eles estão unidos, tá? E ditadura da Nicarágua prende 6º padre em 9 dias. Olha só aqui quem está do lado do Daniel Ortega, Miguel Dias-Canel, que o Lula falou aí, viajou lá para Cuba. Mas aí falam, não, é porque o Lula foi para Cuba, mas depois foi para os Estados Unidos. Ele não deveria nem ir para Cuba, mas foi, enfim. Vocês veem aí o nível aí das parcerias, dos encontros. Às vezes, quando o cara é muito extremo, ele não vai lá apertar a mão do cara. Às vezes não é nem necessário e às vezes quebra aí, os incautos, que tem muita gente que ainda acha que a esquerda não tem ligações com certos grupos, com certos políticos, e tentaram negar na época das eleições, ainda tentam negar de certa forma, mas se você tiver 2 neurônios, não precisa nem de 3, você consegue ver as ligações, é básico. Vai ter gente tentando te enganar, vai ter gente falando que o PCO é um partido legal, nem vou falar de novo do PCO aqui, já falei ontem, tá?
Mas é só ver aí nessa questão do Hamas como a casa caiu para muitos aí que defendiam o PCO da direita, tá? Lula é aconselhado a não vetar completamente marco temporal. Deve ser porque o negócio tá feio, né? Porque ele poderia vetar e depois o STF buscar uma solução para ele. Só que, pelo visto, as coisas não podem ser tão aceleradas assim. Então a gente vê uma certa esperança, porque o marco temporal é uma das coisas mais impactantes para o Brasil, tá? Que tem um monte de coisas que, cara, o partido de esquerda quer destruir economicamente o Brasil, tá? Planalto omite informações sobre a saúde de Lula para evitar imagem de fragilidade. Olha só que bonitinho, né? Quando era o Bolsonaro, a mídia já chegava, ó, o Bolsonaro não tá conseguindo cagar. Aí depois ele conseguia, ó, o Bolsonaro tá cagando sangue. Fazia o Bolsonaro como se fosse todo estruchado, né? Agora o Lula não pode. Tá fragilizado, mas ninguém pode saber, né? TSE começa a julgar 5 ações contra Lula e Bolsonaro. Processos são relativos à eleição presidencial do ano passado. Agora a gente começa, né? O TSE começa a julgar 5 ações contra Lula e Bolsonaro. Só que, lógico, 3 do Bolsonaro e 2 contra o Lula. Mas repare como será que tá formando aí, né, alguma coisa, porque se fosse ano passado, nada contra o Lula. Agora estão aparecendo algumas coisas, né? Será que o apoio do Lula tá diminuindo aí entre a esquerda, entre o centrão, até mesmo o TSE? Sindicato aprova desconto em salário e fila para contestação gera caos, né? O que aconteceu? Eles tentaram colocar novamente esse imposto aí, na verdade, essa contribuição sindical em cima das pessoas, só que o pessoal, fala o dinheiro pro brasileiro direto, assim, nem que seja 10, 20 reais por mês, o cara acaba, vai lá, escreve à mão, fica 7 horas na fila, o cara não vai querer pagar, né? E o pessoal dos sindicatos acharam que ia conseguir alguma coisa. Só que, não tem o porquê, ó. Não é justo se beneficiar e não contribuir com sindicatos. Beneficiar do quê? Tá? Eu posso contar depois, né, das histórias de sindicato. Cara, sindicato é complicado. A única coisa que, tipo, resolve numa empresa, sabe? Caso você tenha aí problemas nela, depois você processa. Porque sindicato, mesmo que foi uma coisa unida, assim, eles vão fazer um acordo com a empresa, vão dar um cala-boca. Ó, a empresa precisa, né, ajustar o seu salário. Eles vão pagar 500 reais aí, e aí tá tudo ok, beleza? O pessoal abre o olho, né? Nem 500 reais, tô falando alto ainda. Né? Coloca um cala-boca lá, 200 reais, a pessoa já fica felizinha. Mas a reajuste do salário, os direitos, não estão nem aí. E o cara do sindicato ainda pega o dele. Aí você vê o cara do sindicato sempre chegando com um carrão. É engraçado, os caras do sindicato sempre tem carrão, é incrível, né? Mas é isso. O pessoal vai com certeza fazer a caixinha à mão e não vai pagar para sindicato. Ministro diz que a economia suportaria a semana de 4 dias de trabalho, né? A economia suportaria, diz o ministro. Será que suportaria? Cara, uma coisa que eu preciso conversar com vocês seriamente, né? E eu tentei procurar um comentário consciente nisso aí, mas com certeza o brasileiro vai cair nessa armadilha de uma forma enorme. Imagina, um dia menos de trabalho, dependendo da pessoa, né? 2 trabalha 6 dias por semana. Eu sempre trabalhei, né, de sábado ou domingo. Eu trabalhava com reparo de links telefônicos, de internet, de hospitais, né? Então, vidas dependiam do meu trabalho, então não tem como ficar sem. Mas você imagina, as pessoas não sabem onde está se metendo. É isso aí, a humanidade precisa descansar para produzir, mentalmente cansados dessa rotina desenfreada. O mundo precisa economizar, o meio ambiente já não aguenta tanta pressão. O pessoal acredita na mesma coisa dos Uber. Não, eu quero 35 por hora logada, sem trabalhar. Você acha que vai ser mágica, vai surgir esse dinheiro? O problema do brasileiro é que, quando fala de diminuição de um dia de trabalho, eles acham que vai surgir uma coisa do nada. Por exemplo, como eu falei, você trabalha num setor emergencial, que você não pode se ausentar, precisa ter alguém lá. Então precisa de uma redundância, você precisa colocar mais pessoas. Se você trabalha um dia menos, vai ter que contratar uma nova pessoa. Essa contratação gera custo para a empresa. Se gera custo para a empresa, talvez os salários diminuam, né? Ou às vezes nem consegue segurar. Então, para o brasileiro, parece uma coisa linda. Ó, 35 reais por hora alugada, um dia menos de trabalho por semana. Almoço grátis não existe. Vai impactar de uma forma descabida a economia brasileira. Mas você vai explicar isso pro brasileiro, você apanha. Bom, um dia menos de trabalho vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bonito. Nos Estados Unidos, a pessoa ficaria chateada de não trabalhar, tá? Por exemplo, eu gosto de fazer vídeos todos os dias aqui. Eu me sinto mal se eu não faço. Porque eu falo, putz, tem tanta coisa pra falar, tem tanta coisa pra informar. Fica ruim, eu preciso fazer todo dia. Mas a questão é essa. O Brasil, ele tem uma... Eu reconheço que é difícil, CLT,
né? As empresas pagam pouco, é muito imposto. Se fosse um país, né, com a economia mais liberal, se fosse os Estados Unidos, a pessoa ia gostar de trabalhar, porque tem um retorno bom. A pessoa, inclusive, é isso que eles querem acabar com o Uber. Quando o cara trabalha, quanto mais ele trabalha, mais ele recebe. Então o cara fica 12 horas na rua. O cara tá ganhando dinheiro. E por isso é a diferença. Quando você trabalha CLT, é isso aí. E vão tirar um dia, porque vão ferrar ainda mais as empresas. Eles acham que vai surgir dinheiro do nada. Né? Você vai produzir menos, vai dar menos à empresa e ela vai conseguir aí sustentar todos os empregados. Enfim, vamos em frente, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. Tarcísio veta projeto que proibiria a venda de animais em pet shops. Governo de São Paulo envia nova proposta. Aí imagina, tem pet shop que não vende bicho, né? Aí falam, não, porque eles abusam dos animais, é uma coisa muito cruel. Tá bom, faz aí então, vamos dizer assim, uma fiscalização para ver se não está sendo aí animais sendo torturados. Mas parar de vender, mais uma coisa, parar de vender, ué. Pet shop por quê, então? Vai comprar onde? Defesa de acusados de agredir Moraes quer perícia própria em vídeo. Dias Toffoli autorizou advogados a ver as imagens da discussão no aeroporto de Roma, mas não a ficar com uma cópia da gravação. Não sei por quê, por que não? Mas eles querem ver aí, mas vamos ver. A gente só teve acesso a slides, né? Muito estranho. Para finalizar, pai e filho passam mal e morrem de infarto em intervalo de 4 horas. Vou conversar um pouco por isso aqui, ó. O pintor Daniel Lana Christie, de 44 anos, estava trabalhando na tarde de sábado quando começou a sentir pontadas no peito e foi levado ao posto de atendimento mais próximo em Viana, na região metropolitana de Vitória, Espírito Santo, mas não resistiu. O seu pai, Guido Christie, de 80 anos, ao saber da notícia, também teve um ataque cardíaco e morreu apenas 4 horas depois. E os infartos continuam. 44 anos eu considero ainda muito jovem. Ela deixou uma bebê de 2 meses, planejou tudo. Só que sabe qual é o problema? Essa pessoa que talvez seja da família fala, uma tragédia para nossa família. Mas ler os comentários de alguns nos entristece mais ainda. Quanta falta de empatia, quanto achismos. A minha prima está em pedaços e a minha família está em um sofrimento sem fim. Né? Achismos. É aquilo, o pessoal começa a se perguntar por que tem tanta gente morrendo de infarto e não tem respostas. E aí começa a indagação. Só que as pessoas, você vê que até mesmo nesse momento tão crítico, ao invés de querer saber o que aconteceu, né? O cara, inclusive, não parecia, né, sobrepeso nem nada. Por que tá acontecendo essas coisas? Né? E você vê como funciona, né, o mundo. Às vezes tem alguma coisa que está acontecendo no mundo, a gente quer questionar, não pode, a mídia não deixa, as big techs não deixam. E a própria família também não quer ir atrás. Algumas estão, algumas foram, porque era crítico o que aconteceu. Mas enfim, a gente não pode falar disso aqui. Mas é cada vez mais triste ver mal súbito para todos os lados, porque não acabou. Não acabou. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Obrigado por todo o apoio aí, né? O canal ele tem Pix, porque não tem propagandas, tá? Eu tiro as propagandas. E tem a Amazon. Você clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.